Tech Challenge Fase 2 foi um Tech Challenge voltado na construção de modelos de machine learning voltadas para a classificação de vinhos em duas categorias de qualidade a partir de suas características físico-químicas. Essa base nos foi fornecida, chamada WineQT. Utilizamos o Python, né, para fazer os nossos modelos e, utilizando essa ferramenta de início, pudemos já analisar a quantidade de registros, os atributos físico-químicos, as variáveis que existem na base. Só que o mais importante aqui foi definirmos uma variável-alvo chamada Write Quality para simplesmente conseguirmos metrificar melhor a classificação binária já estabelecida no case, que é uma qualidade maior ou igual a 7 de alta qualidade, qualidade menor que 7 de baixa e média qualidade. Então esse momento foi muito importante para isso, né? Primeira exploração da base e definir como iríamos abordar essa classificação binária. Demos início à análise exploratória dos dados. E claro, né, é muito importante nesse momento utilizarmos gráficos para conseguir entender de uma forma eficiente a base em si e aonde queremos chegar com os modelos. No caso, criamos a primeira visualização. Criamos um gráfico de barras que separa entre classe 0 e classe 1. A classe 0 é a baixa e média qualidade de vinho, classe 1 a alta qualidade. E o que logo de início podemos observar é o desbalanceamento entre essas classes, ou seja, uma base desbalanceada nesse sentido. E o que nos faz inferir de início que a acurácia por si só ela não é uma métrica adequada de se utilizar sozinha para metrificar os nossos modelos criados, né? Então, de início, a gente já sabe que outras métricas que estudamos ao longo da fase teriam que ser aplicadas, né? No caso, Precision, Recall, FM Score e AUC. Abordamos o heatmap. O heatmap ele foi muito importante para a gente conseguir correlacionar as variáveis que existem na base de uma forma inicial. E o heatmap mostrou para a gente que começou a mostrar três grandes variáveis aí de grande importância para o projeto. A primeira é o álcool, que apresentou uma correlação muito positiva em relação à qualidade, a volatilidade ácida, que apresentou uma correlação negativa, e os sulfatos, que apresentaram uma correlação positiva moderada, não como o álcool, mas que também poderiam ter uma relevância. Então, o principal insight aqui do heatmap é isso, né? Analisar essas variáveis e entender ali que essas três mencionadas podem ter um potencial grande daqui para frente no projeto. Usamos um histograma para poder analisar com um pouco mais de cuidado essa variável. E o que foi possível observar é que a maior parte das amostras apresentaram concentração entre 9% e 11%, enquanto valores mais elevados ocorreram com menor frequência. Ou seja, essa análise ela já começa a indicar para a gente o quanto o álcool pode ser relevante na classificação, que foi mais reforçada com a próxima análise que a gente fez, que é do box plot. Esse box plot é um gráfico muito interessante que correlacionou o teor alcoólico com a qualidade. E o que a gente pode perceber, né, com esse box plot é quanto maior o teor alcoólico, maior a qualidade do vinho. Esse foi o principal insight que a gente obteve com essa análise. Então, correlacionando tudo, a gente chega ali que o álcool ele é muito importante para a determinação da qualidade. Etapa muito importante porque é quando a gente prepara a nossa base para o modelo de machine learning que vai ser aplicado. Então aqui o que a gente faz? Retira os nulos, porque os nulos podem sim impactar no número. A gente, como já mencionou, criou a variável write quality para justamente conseguir metrificar de uma forma mais eficiente a classificação binária. Remoção da coluna ID é muito importante, que podem existir duplicações, enfim, podem existir situações que o ID possa sim interferir no número final. E isso aqui é muito importante, é um padrão, né, da divisão em 80% da base para treino e 20% para teste. É a métrica que a gente adotou para conseguir treinar o algoritmo, fazer com que o algoritmo identifique padrões e atue de forma eficiente. E dentro dessa linha ainda, houve a padronização com o Instant Scalar, que é uma técnica para a gente conseguir padronizar as escalas, né, que os modelos desenvolvidos, a gente com base nos estudos durante a fase, houve a decisão de utilizar um modelo de regressão logística, que é um modelo linear, utilizado como baseline e fácil de interpretar também. E o Randall Forest, por ser um modelo baseado em árvore, é um modelo muito utilizado para problemas de classificação. Então, não poderíamos deixar de fora no nosso entendimento. Indo direto para as métricas, para os resultados, o que foi possível observar, de uma forma direta, é que o Randall Forest teve percentuais mais eficientes em relação à regressão logística. Porém, isso não quer dizer que a regressão logística tenha ido mal. Pelo contrário, as acurácias foram boas e as outras métricas também. Mas o Randall Forest teve um destaque maior. Com a curva ROC, a gente pode entender o quê? Expressar de uma forma gráfica essa superioridade do Randall Forest em relação à regressão logística e entender que a métrica AUC é muito importante na capacidade de distinguir corretamente as classes. Então, o Randall Forest acabou sendo muito importante nesse aspecto. Por ter essa métrica melhor, a gente entende também que ele foi mais eficiente nessa classificação, nessa capacidade de distinguir. Para reforçar o que a gente já analisou lá atrás em relação às variáveis, também criamos aqui um gráfico que mostra a importância das variáveis dentro do modelo do Randall Forest. E o álcool acabou tendo a maior importância, seguido dos sulfatos e da volatilidade ácida. Então, isso reforçou ali aquela nossa análise inicial, por exemplo, o nosso heatmap dando a correlação do álcool, e o nosso box plot também mostrando o quanto o teor alcoólico impacta na qualidade. Mas aqui, realmente, depois que o modelo rodou, foi possível demonstrar isso também. Então, para concluir o nosso projeto, basicamente,
Conseguimos alcançar o objetivo, criamos os dois modelos e foram eficientes em relação à classificação dos vinhos, né? O modelo de Randall Forest acabou sendo melhor, num contexto geral, em todas as métricas. De fato, o teor alcoólico ele é muito importante e relevante, né, como uma variável, né, de qualidade para esse projeto. A análise exploratória foi fundamental para a gente compreender esse comportamento dos dados, e o machine learning mostrou-se uma abordagem muito eficiente, né,